Nesta manhã de domingo, iniciando a terceira semana da Quaresma, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que chegamos hoje, neste dia 23 de março, chegamos ao terceiro domingo da Quaresma. Neste caminhar com Jesus que nos leva à conversão. Tempo de Quaresma é tempo de conversão. Tempo de Quaresma é tempo de seguir os passos de Jesus, caminhar com ele. Tempo de Quaresma é tempo de ser sustentado naqueles 3 pilares: a oração, o jejum e a caridade. A oração que nos leva a Deus, que nos aproxima de Deus. A caridade que nos aproxima do nosso irmão, aproxima-nos do próximo, daquele que caminha conosco, daquele que é necessitado. E o jejum que nos faz mortificar o nosso corpo para nos convertermos. E Jesus, nesta página do Evangelho de São Lucas, está ali, com certeza, reunido com a multidão, e alguns trazem notícias da morte dos galileus por Pilatos. E Jesus recomenda aos que trazem esta notícia, a cada um de nós, que nós precisamos nos converter, que esses galileus não eram mais pecadores do que os outros galileus,
mas que a oportunidade nossa é agora, enquanto estamos vivos. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo, disse Jesus. Da mesma forma com os que morreram com a queda da torre de Siloé. Jesus diz a mesma coisa. Eles não eram mais pecadores do que o povo de Jerusalém, mas é preciso aproveitar esta oportunidade e converter-se, porque senão ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus conta esta parábola da figueira, falando dele mesmo, falando da sua missão, do seu tempo de missão que ele vem anunciando, pregando e esperando os frutos da sua pregação. Um homem plantou uma figueira na sua vinha e foi buscar figos no tempo certo e não encontrou. E diz o Evangelho que por 3 anos ele vinha procurando figos, 3 anos fazendo referência ao seu ministério, à sua missão. E Jesus espera os frutos necessários que a gente possa produzir como figueira. Figueira somos nós, os frutos são as nossas ações que Jesus espera de cada um de nós. E este agricultor, o dono da vinha, é com certeza ele mesmo, Jesus. Queridos ouvintes, é hoje mesmo, neste domingo, terceiro domingo da Quaresma, que Jesus nos dá a oportunidade de nos convertermos. Nos dá a oportunidade, e nesse tempo da Quaresma, de mais uma vez cavar em volta desta figueira, colocar adubo, colocar água suficiente para que esta figueira possa produzir frutos. A árvore que não produz fruto, diz outra passagem, será cortada. Mas a árvore que produz frutos, ela será podada para que dê mais frutos ainda. Parece que algumas pessoas pensam que estão neste mundo só para cumprir o tempo de vida. E cada um de nós, como figueiras, temos também uma missão aqui na terra. Temos a missão de produzir frutos e produzir bons frutos. Então, a pergunta que poderia ficar para cada um de nós no dia de hoje, neste domingo: quais são os frutos que eu estou produzindo? Será que não é necessário eu olhar para dentro de mim mesmo, procurar saber se eu estou produzindo frutos? Ou será que não é hora de cavar em volta? Será que não é hora de colocar adubo? Será que não é hora de agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá? O agricultor, o vinhateiro, pediu ao dono da vinha: deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Queridos ouvintes, eis o tempo de conversão, eis o tempo da salvação. Eis o tempo de cavar em volta desta figueira e colocar adubo, para que o Senhor, voltando no dia do nosso encontro pessoal com Ele e definitivo, Ele possa encontrar os frutos esperados. Hoje é dia de
cavar em volta da figueira. Hoje é dia de colocar adubo na nossa figueira para que ela possa produzir bons frutos e frutos que agrada ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos ouvintes, hoje também é dia de compartilhar esta palavra. Quem sabe o adubo na vida de outras pessoas não seja exatamente esta palavra? Então, hoje é dia de compartilhar esta palavra, é o adubo para muitas outras pessoas. Assim seja.